Boa noite, queridos irmãos. Achei meio xoxo esse boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, melhorou, que bom. Harmonia, sintonia. Eu fico impressionado, companheiros, com a sintonia existente. Eu não falei para o meu irmão qual seria o tema. E ele me vem com uma lição de Paulo, que exatamente foi ele que proferiu esta frase que nós vamos destrinchar. Senhor, que quereis que eu faça? E ele nos fala na lição, e eu prestei muito bem atenção, no convertido de Damasco. Temos que entender o que significa uma conversão. Qual a explicação desse termo, deste vocal? Mas antes disso, antes que eu me esqueça, o orador não pode esquecer, conversaram com a nossa irmã Laura, quando ela chegou, e eu, romanticamente, como gosto de falar, eu disse a ela: a gente costuma agradecer a Deus, mas sinceramente, intrinsecamente, agradecer o quê? Deus nos criou. Vocês têm ideia do que isso representa? Fomos criados quando muitos ainda não foram criados. Olha como isso é impressionante. Então Deus nos criou e disse: vá e volte. E essa é a nossa jornada. Ele nos criou para irmos, encarnando, nos melhorando, nos aprimorando, para que um dia possamos voltar ao seu seio de amor. Vá e volte, meu filho, porque somos filhos do Pai. Então pensemos nisso, em agradecermos a Deus de termos sido criados. Muito bem, então vamos voltar à lição que o nosso irmão leu, sem ele saber que eu falaria de Paulo, explicando inclusive que nesta frase, Senhor, que quereis que eu faça, é a conversão. E você citou o termo convertido de Damasco. Tanto que o título, em verdade, eu não quis criar um termo complexo, mas o título, em verdade, é Senhor, que quereis que eu faça? É a metanoia. Metanoia em grego quer dizer conversão. Também ultreia evangélica. Também significa conversão. Mas vamos entender isso a miúde. Então eu trouxe aqui esta passagem lindíssima de Saulo, porque ainda era Saulo de Tarso, e que está lá na primeira parte, no 10º capítulo, no caminho de Damasco, convertido de Damasco. No livro, para quem não o leu, por favor, leiam, que é de uma profundidade, de um brilhantismo, de uma emoção incomparável. Paulo e Estevão. Esse é um livro que todos deveriam ler, independentemente de ser ou não ser espírita. Pelas mãos, lógico, de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. Então vamos a um trecho muito importante para o nosso entendimento, para aqueles que já leram o livro e para aqueles que lerão o livro. Está lá na página 197. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, Saulo sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Ele tem a impressão de que o ar se fende, se rasga, como uma cortina se abrindo,
sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem, após um esforço mental, persistente e doloroso. Então, o que aconteceu neste momento? Para quem já leu o livro, Saulo foi exatamente tentar capturar em Damasco Ananias. E Saulo era o grande amor de Abigail e vice-versa. E Saulo, o grande perseguidor do Cristo, antes da sua conversão, ele queria punir Ananias, até com a morte, como ele foi o responsável pela morte de Estevão, irmão de Abigail. Gesiel era o nome dele. Então ele foi com todo aquele ódio, né, em busca de Ananias em Damasco. E lá chegou com seus cavaleiros e, de repente, ele é tomado por uma vertigem. Para quem não sabe, vertigem é uma sensação de rotatividade, porque muitos confundem vertigem com tonteira, diferente. Para quem é médico, temos aqui uma colega aqui presente, sabe muito bem que tonteira é uma sensação de lipotímia, de desmaio, exatamente de perder o equilíbrio e cair, como por exemplo uma queda de pressão. A criatura vai ter tonteira. Vertigem está ligado principalmente ao labirinto, tanto que os portadores de labirintite, equivocadamente, não é sempre labirintite, pode ser uma doença labiríntica ou labirintopatia. Eu sei que não tem aqui colegas, chama-se doença de Meniere, muito comum. Né? E vertigem é o contrário, é uma sensação de rotatividade, igual um ébrio, né? Igual um bêbado, que tem essa sensação de que tudo roda, costuma ter enjoo e vômitos. Mas por que Saulo foi presa de uma inesperada vertigem? Para quem estuda a mediunidade, é um dos sintomas relativos à intervenção espiritual. Tanto que Chico Xavier, num dos seus livros, ele cita um processo obsessivo labiríntico. André Luiz também nos traz essa informação em Margarida, no livro Libertação, quando ela é obsidiada por espíritos imperfeitos e ela tem uma crise labiríntica. Mas não é só obsessão. Quando a energia é tão poderosa, porque o Cristo apareceu para Saulo, a criatura pode ser tomada por esse estado vertiginoso, a tal ponto que ele perdeu o equilíbrio e caiu naquelas areias cálidas de Damasco, que é a capital da Síria. Muito bem, então ele foi tomado por um processo labiríntico e vertigem e se prosternou nas areias cálidas. Continuando. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio. Foi o que aconteceu, ele perdeu o equilíbrio. E ele tomba do animal, desamparado, sobre aquela areia ardente. Olhem só como Emmanuel nos coloca. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. O que isto significa? Nós espíritas temos que aprofundar os estudos, porque a visão dilata-se ao infinito. É o que nós chamamos de vidência. A vidência não quer dizer mediunidade. Vamos especificar isso, porque isso é muito importante para aqueles que estudam a doutrina espírita. Eu posso ver um espírito e não me comunicar com ele. Então, como é que nós chamamos isso?
chamamos isso de animismo. A vidência. Eu posso escutar espíritos que não estejam se comunicando comigo, e é um processo chamado de clareaudiência, que é um processo anímico. É do próprio espírito que nasce com esta faculdade, esta peculiaridade de ver, de ouvir. O sonambulismo é um processo anímico. Quando isto se transforma em mediunidade, que poderemos chamar de medianimismo, porque há a participação do médium e do espírito comunicante. Quando o espírito se comunica. Então eu posso ver um espírito, isto é, anímico, não necessariamente mediúnico, e a partir do momento que esse espírito se comunica comigo, passa a ser um processo medianímico ou mediúnico. Então está muito claro aqui no dizer de Emmanuel um processo de vidência, mas vai se transformar num processo mediúnico, porque era o Cristo que fendeu o céu, rasgou o céu e se fez presente numa figura de majestástica beleza. Então Saulo vê surgir a figura de um homem de majestástica beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Nós ficamos aqui a elucubrar. Meu Deus, que emoção não foi essa? Vocês já pensaram, estando onde estivermos, o céu se abrir, se rasgar e o Cristo se fazer presente? Pois é, foi o que aconteceu. E aí então, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. E aí então, o Cristo falou para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquilo foi um impacto no espírito de Saulo de grande monta. Imagine a voz poderosa, de profundo amor, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso gerou na alma de Saulo, o obrigou a entrar em contato com ele próprio. E reconheceu o grande erro, o grande equívoco de ser um perseguidor de Jesus. Como é que chamamos isto? Mediante esta frase que se enquadra exatamente nisto. Chama-se autoconhecimento. Ele passou então a reconhecer ser um perseguidor de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense, porque ele era de Tarso, não sabia que estava, olhem só, instintivamente de joelhos. O impacto, a força energética de Jesus, o amor de Jesus, a fala de Jesus, o projetou nas areias quentes e cálidas de Damasco. Olhem só, enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, que quer dizer ajoelhado, sem nada ouvirem e nem verem. Está bastante claro aqui o processo de vidência de Saulo, porque os outros não estavam ouvindo nada, os cavaleiros, e não estavam vendo nada. Porque o vidente, só ele que vê. Vamos supor aqui nesta sala tenha um vidente. Ele vai ver um espírito aqui, outro ali. Os outros não estão vendo nada. Foram os cavaleiros de Saulo que não estavam absolutamente ouvindo e nem vendo nada. Isto chama-se processo anímico de vidência. Mas houve o contato. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então os cavaleiros, não obstante, tinham percebido a princípio
uma grande luz no alto. Foi a única coisa que eles viram. Saulo interrogava entre voz trêmula e receosa. Aí iniciou-se o processo mediúnico, o contato, o diálogo. Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Travou-se o contato. Mediunidade. Jesus para com Paulo. E ele então caiu em prantos. Porque toda aquela ideia de perseguição, que ele foi um ferrenho perseguidor do Cristo, como a gente costuma dizer no jargão popular, caiu a ficha. Ou como diz Joana de Anjos, mais bonito, mais poético, caiu em si. E então ele ficou banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida. Aquele doutor da lei, rabino, com tríplice cidadania, porque ele era judeu, ele era romano e ele era grego, um homem importantíssimo, conhecedor profundo das leis de Moisés. Imaginem ele ali, depois desse acontecimento, caiu em si e se banhou em pranto, como nunca lhe acontecera na vida. Fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros que não estavam vendo absolutamente nada, e ao calor escaldante do meio-dia, era exatamente meio-dia no deserto, às portas de Damasco. Aconteceu, diz Emmanuel, a sua primeira profissão de fé. Primeira. A fé até então era dogmática, era ligada às leis mosaicas. Ali começou a primeira profissão de fé. E aí então ele se entrega completamente a Jesus. Senhor, que quereis que eu faça? Isso nos lembra, sim, guardado as devidas proporções, o que o Cristo falou na sua última frase, na sua desencarnação na cruz. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E aqui em menor proporção, Senhor, que quereis que eu faça? Como podemos entender isto? Ele já tinha se reconhecido como um perseguidor de Jesus. Primeira etapa, autoconhecimento. Por que estou falando tudo isso? Porque vamos aplicar tudo isso em nós. Temos que nos conhecer em primeiro lugar. Para então, no segundo estágio, a gente começar a trabalhar a conversão. O que queres que eu faça, Senhor? Primeira profissão de fé. Isso os gregos chamam de metanoia, os franceses chamam de metanoiet. O que queres que eu faça, Senhor? Estava se entregando. Por isso nosso irmão falou, sem ele saber que eu ia fazer essa palestra, não é, irmão? Ele não sabia. E nos fala do convertido de Damasco. Aqui iniciou-se a conversão. Segundo estágio. Para alcançar, então, em todo o seu curso, como o grande bandeirante do cristianismo nascente, desde esse momento até a sua desencarnação em Roma, onde foi decapitado, o processo que é o terceiro estágio de transformação. Então são os 3 itens fundamentais, aplicáveis. Primeiro temos que nos conhecer. Quem eu sou? Ou melhor, aonde estou? Porque o sou é a grande frase do Cristo, integrado, espírito puro, eu sou. Tanto que ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós ainda estamos como? Estamos num planeta de provas e expiações, embora já se desconte o orbe de regeneração.
Eu estou na raiva, eu estou na mágoa, eu estou na tristeza, eu estou no ódio, eu estou na impaciência, eu estou na intolerância, mas não somos isto. Ou seja, tudo isto é efêmero. Tudo isso um dia passará. Como diz o grande filósofo francês Jean-Yves Leroux, devemos deixar passar tudo que passa e retornar ao que permanece. Foi o que eu disse a ti, Laura. Vá, meu filho, e volte. É o retorno à permanência. Porque só existe uma permanência. É Deus em nós. Vocês têm ideia do que isso representa? Deus está em nós. Quantos não entendem, pelos caminhos tortuosos da ignorância e do preconceito, que o Cristo está em todos, desde a criatura mais santificada até o mais hediondo criminoso, que ainda não descobriu o Deus interno, mas um dia descobrirá. Por isso que fica completamente impossível uma encarnação só. Não tem como entender pela lógica, pelo bom senso, que a gente só tem uma existência. Somos espíritos antigos, todos nós, que já passamos por tantas dificuldades, tantos conflitos, tantas crueldades que já cometemos, porque o que estou aqui fazendo? Mas eu já posso dizer: que quereis que eu faça, Senhor? E o Cristo vai nos responder: se conheça. Faça um exame, como Saulo fez. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele entendeu o recado. Ele entendeu por que ele era um perseguidor do Cristo. Porque ele estava arraigado às leis que ele acreditava, as leis de Moisés, dos sinédrios. Ele estava nesse patamar, podemos assim dizer. E aí então, ele reconheceu suas faltas. É o primeiro passo. O reconhecimento. Aonde estou? Para isso nós vamos necessitar de muita atenção, de muita vigilância, a abertura consciencial, que é a verdade. Quando Jesus nos disse: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Livre, né? Vos fará livre. Que verdade é essa? Jesus está apontando para quê? Para que a gente veja a nossa verdade. Não é a verdade absoluta, porque esta ainda não alcançamos. Ainda não deparamos, ainda não abrimos a ela. Ou seja, a prática constante das leis de Deus. Nós ainda não praticamos. Ainda estamos vacilantes, trôpegos, né? Indo, caindo, levantando, mas ainda trazemos inúmeras sombras, que são os nossos delitos morais. Então, essa é a nossa jornada, o autoconhecimento. Reconhecermos. Então precisamos, e certamente, provavelmente muitos já despertaram, chama-se o despertar da consciência. Isso é uma característica, um apanágio dos espíritos mais maduros, dos espíritos mais evoluídos no campo moral. Agora, precisamos implementar isto. Ou seja, vigilância. Vigiai e orai. Os budistas chamam de suprema atenção. Estamos atentos a quê? Ao que a gente pensa, ao que a gente sente, ao que a gente intui. As expressões disso no corpo chamamos de a parte sensorial.
Enfim, são esses tipos psicológicos que nos caracterizam. O Jung falou muito bem sobre isso num livro chamado Tipos Psicológicos, que ele nos fala exatamente do pensamento, do sentimento, da intuição e do sensório. Então temos que estar atentos. Isto é um exercício que cada vez vai se dilatando mais, à medida que exercitemos isto na prática diária. Uma crítica que fazemos, infundada, muitas vezes criticamos sem sabermos se realmente aquilo é verdade. Sabem por que a gente faz isso? É um mecanismo natural de projeção psicológica. Aquilo que nos incomoda, aquilo que está no inconsciente, nós projetamos no outro. É a nossa imagem vista no outro. E aí criticamos. No fundo, estamos criticando a nós mesmos, sem sabermos. Só há um meio de combatermos a projeção, que muitas vezes é inconsciente. Volto a repetir. É o autoconhecimento. Porque aí eu vou começando a me conhecer, como Saulo passou a se conhecer. E aí eu tenho que dar um pulo para o segundo estágio, que é a conversão. Que nada mais é do que aceitação. A gente se aceita verdadeiramente? Ou estamos sempre criando camuflagens, proteções, justificativas e subterfúgios? Eu não quis dizer isso. Disse sim. Eu não queria ter sentido isso. Sentiu sim. Assumamos isto. Aí está a conversão. Porque não basta nos conhecermos. É insuficiente. Porque a gente muitas vezes se conhece e fica criando justificativos. Meu irmão, não quis dizer isso. Disse. O Evangelho é muito claro quando o Evangelho nos diz que as vossas palavras mostram o de que está cheio o vosso coração. Quando a gente fala, é porque realmente tem um fundamento aquilo. A gente não comete equívocos quando a gente fala. Mas a gente não aceita, porque somos orgulhosos, porque somos egoístas, porque somos arrogantes. Queremos sempre, como hipócritas, que na maioria das vezes somos, como a gente costuma dizer no jargão popular, tapar o sol com a peneira. Então temos que estar atentos, principalmente ao que chamamos de erros inconfessáveis. São aqueles que a gente não confessa para ninguém, mas a gente sente ou pensa. E aí vamos criando proteções, que Freud chama de mecanismos de proteção de quem? Do ego, da consciência. A bendita consciência que tem que ser direcionada em busca da nossa realidade. Aí sim estaremos nos conhecendo para nos aceitar. É a conversão, é a metanoia. E a aceitação é tão difícil. Sabe por quê? Porque a aceitação requer uma dose estupenda que não temos de humildade. Não somos humildes. Alegamos em humildade. Muitas vezes com fantasias. Eu visto qualquer roupa. Eu sou assim muito simples. Mas muitas vezes não é humilde. Porque a humildade vai ao encontro de tudo que está sendo dito aqui. Humildade vem lá do latim humus, que quer dizer terra. Humus e humildade. O que quer dizer isto? Reconhecer a nossa condição terrena. Reconhecer que somos seres encarnados neste planeta e que somos falíveis, que erramos. A grande humildade está em reconhecermos nossos erros e não nos justificarmos como fazemos o tempo inteiro.
convencer. Mas a gente não convence a espiritualidade. A gente não convence o Cristo, porque não estamos sendo autênticos, que, aliás, é outra faculdade que nos falta. Que venham a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isto? Só as criancinhas terão direito ao reino dos céus? Claro que não. Está lá no Evangelho. É para aqueles que vos assemelham. Temos que nos assemelhar às crianças. Está lá no Evangelho nos dizendo: são os fracos, são os ignorantes, são os preconceituosos, são os hipócritas. Ou seja, o simbolismo da criança é o simbolismo de autenticidade, que não somos. Porque o nosso orgulho não nos permite sermos humildes. Olha só, a doutrina espírita vai na ferida mesmo. Não adianta ir para os templos, rezar e achar que vai para o céu. Porque não vamos, não. Nós trazemos ainda essas sombras, esses núcleos defeituosos dentro de nós que precisamos corrigir. Doutrina espírita é uma doutrina da verdade. É o consolador prometido, porque no fundo nos consola. Nos mostra quem verdadeiramente somos ou estamos, para a gente então, além de nos conhecer, nos aceitar. Aí seremos os convertidos. E aí teremos companheiros, uma imensidão de processos encarnatórios, com doenças, com enfermidades, com distúrbios mentais, mínimos que sejam, para irmos burilando essas arestas no processo longo, que muitos dizem intérmino, mas um dia vai terminar, de transformação. Autoconhecimento, autoaceitação e transformação. O que acontece? Eu trouxe esse dizer aqui do filósofo, porque é fundamental nós entendermos isto. Ele diz o seguinte, Jean-Yves Leloup: em hebraico, a doença ou o infortúnio é ser parado, detido, interrompido. Mahala, em hebraico, quer dizer dar voltas, girar em círculos. Parece um pleonasmo, né? Mas isso é para reforçar. Girar em círculos, não mais avançar. Se a gente entender isto, entendermos Saulo, quando ele reconheceu a sua condição de perseguidor, quando então ele se converteu na sua primeira profissão de fé, dizendo: que quereis que eu faça, Senhor? E dali então ele teve aquela cegueira, que eu chamo de catarata moral, e o próprio Ananias, que ele veio persegui-lo, foi que o curou. E começou todo o périplo extraordinário desse apóstolo, na sua transformação. Tudo que ele fez, as epístolas, as andanças, tudo a pé. Uma vez ou outra um cavalo, uma vez ou outra um navio que Lucas o oferecia, mas a maioria a pé. Não é como nós, que hoje temos aviões, temos conduções, temos a internet, podemos nos comunicar com todo o rincão planetário. Saulo não tinha nada disso. Daí surgiu o termo paulatinamente, quer dizer, vagarosamente, porque veio de Paulo, paulatinamente. Tudo ele fazia no seu andar, no seu vagar, levando o Evangelho, né, de Levi, o primeiro, por todas as plagas por onde ele andou. Essa bendita criatura. Então,
Por que eu estou realmente reforçando isto? Porque todos nós temos doenças, sejam elas físicas ou sejam elas mentais, uns mais, outros menos, e aqueles que pensam que estão rígidos vão adoecer, porque somos espíritos imperfeitos, nossos corpos são imperfeitos, nossas células são imperfeitas. Basta um pensamento destoante, estamos agredindo nossas células. Eu sempre digo, se tivermos uma lupa microscópica introduzida em nosso corpo para ver o que acontece internamente, realmente é algo apavorante. O que acontece com as nossas células, mediante pensamentos negativos, de raiva, de desequilíbrio, de ira, de ódio, de mágoa, seja o que for. Os hormônios que são lançados no corpo, os benditos hormônios do estresse, as enzimas, enfim, há um desequilíbrio em 100 trilhões de células, porque todas são atingidas, sabem por quê? Porque as células vivem em comunidade. As células vivem no coletivo. Quando uma é atingida, as outras também o são. Vejam, porque isso é fundamental, isso é importantíssimo. E o que o autor aqui, o filósofo, quis nos dizer? Mahala, dar voltas, girar em círculos, não mais avançar. Somos nós que ficamos girando em círculos, paralisados em ideias fixas. Esse é um problema gravíssimo nosso, fixações mentais. Sabem, vou dar um exemplo, aquela mágoa que nós nunca diluímos, que os psicólogos chamam de feridas da infância, os maus tratos sofridos, os abandonos, as rejeições, as preferências de nossos pais em detrimento de nós, assim pensamos, que nem sempre isso é verdade. Nós somos tão orgulhosos que mesmo crianças achamos que os pais dão exclusividade aos outros irmãos e somos rejeitados. Esse mesmo filósofo nos diz que não somos rejeitados, apenas somos rejeitados por aquilo que a gente espera do outro. A gente está sempre querendo que o outro nos preencha em cobranças. O amor, a gente sempre cobra amor, mas a gente ama, ou a gente é apegado, é ciumento, é controlador, querendo que o outro nos preencha, e por mais que o outro nos dê carinho, sempre é pouco. Olha como nós somos orgulhosos, exigentes. Então ficamos criando essas fixações. E aí, quando eu li isto num livro não espírita, eu fui lá nesse maravilhoso livro, Nos Domínios da Mediunidade. Leiam, porque isso nos diz respeito a todos nós, em torno da fixação mental. André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Exatamente a Mahala, porque são as fixações mentais que temos que reconhecer, que temos que aceitar, fazer a conversão e transformá-las. Esse é o objetivo. Por que estamos encarnados? Questão 132 do Livro dos Espíritos, para chegarmos à perfeição. Processo encarnatório para que cheguemos à perfeição relativa. Agora, temos que passar pelas vicissitudes, pelos processos expiatórios, pelo sofrimento, porque é o sofrimento que nos eleva, por incrível que pareça. Leon Denis diz que a dor
que gera o sofrimento, ela educa, ela aprimora, ou aperfeiçoa, e ela sensibiliza. E é uma grande verdade. Companheiro, se a gente não passar pela dor, vamos ficar sentados no trono esplêndido da tranquilidade e não vamos nos modificar. Essa é uma grande realidade. Eu posso evoluir pelo amor. Eu pergunto, o que é o amor? Nós temos uma definição concreta do amor? Não. Nosso amor ainda é apego. Nosso amor ainda é controle. O nosso amor ainda é cobrança. É natural isso, somos imperfeitos. Então nos falta essa largueza, essa estatura espiritual. Mas vamos a esse capítulo que todos devam ler nos domínios da mediunidade, em torno da fixação mental. Quem nos diz é o mentor Aulus. Olhem só, quando estamos felizes, e a nossa felicidade ela é muito periférica, não é a felicidade da alma, não é a felicidade espiritual, é a felicidade dos prazeres. Quando estamos assim, não tomamos conhecimento dos minutos, não é verdade? Passa às vezes igual um bólido, rapidamente. Por quê? Está satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos. Então, quando tudo está correndo bem, dinheiro está entrando, a família está em concórdia, estou com o carro do ano, enfim, são os nossos interesses imediatistas. Felicidade parece que passa rápido, os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento, da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E para mesmo. Por quê? Nos levando às doenças, amarrá-la. O sofrimento é uma fixação mental que não sai de nossas cabeças, que nutrimos, que apacentamos em nós. E diz aqui Aulus, quando não nos esforçamos, olha que palavra importante, se esforçar. Tem que ter um esforço. Tanto que o Cristo nos diz, aquele que perseverar, salvar-se-á. Quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva, a fixação, amarrá-la, que gera doença, ou obcecante, nos corrói a vida mental. Há uma corrosão mental, levando-nos à fixação. Então, quando chega nessa fase, o tempo como se cristaliza, o tempo como se endurece, vamos assim dizer, dentro de nós. E passamos a gravitar em espírito em torno desse ponto nevrálgico que nos provoca sofrimento do nosso desajuste. E aí ficamos criando essas fixações mentais em nós, que são verdadeiros núcleos doentios. Gravitar. Foi o que o nosso irmão filósofo nos falou. Ficamos girando em círculos. Olha só que coisa interessante. Eu, como profissional da área de saúde, quando eu fico imaginando formação de círculos, os pontos nevrálgicos que vão se adensando, sabe o que isso me lembra? Cálculos. Sabe o que isso me lembra? Tumores. Pois é. Criaturas rígidas, criaturas que gravitam em torno desse ponto, desta fixação, que isso significa rigidez comportamental, formando tumores, formando cálculos, e por aí vai. Olha, a medicina tem muito que avançar
nesse campo, mas muito. Porque é muito fácil chegar, um cisto, vou fazer a ablação, eczérese, desculpe o termo, estou falando para a doutora aqui, eczérese é retirada, é ablação, do cisto acabou, vou dar um pontinho lá, aí vai aparecer em outro lugar. Ou então forma um cálculo, ou então forma um tumor. Porque nós estamos ainda na rigidez comportamental. Que queres que eu faça, Senhor? Jesus está a nos dizer, transforme-se. Converta-se e transforme-se. Olhem o que Aulus nos diz. Isso é extremamente significativo. Qualquer grande perturbação interior, qualquer, chame-se paixão ou desânimo. Nós somos criaturas apaixonadas. Muitos dizem eu amo. Não. Você se apaixona. Amor é outra história. Não vamos falar aqui do que daria para fazer um seminário. Desânimo, quando as coisas não funcionam como a gente quer. A gente estabelece uma regra preconceituosa, de desconhecimento, e aí então queremos que tudo funcione dentro desta fixação mental. E quando falamos de desânimo, de apatia, é a grande doença da humanidade, a doença depressiva. Os depressivos são desanimados, porque eles não acreditam em si. Eles não têm confiança em si. Acreditam que não vão conseguir seus objetivos. Então, inconscientemente, eles se apoiam naquele trono da apatia, da inércia, da vítima. A gente está aqui tirando esse véu do coitadinho, gente. Porque existe muito esse estigma, coitadinho, está doente, está desanimado, está desencantado, está desesperançado. Gente, espiritismo é para isso. Isso é uma doença da alma. Não é o outro que me faz entrar em depressão, eu que sou depressivo, desânimo. Olha, ele continua aqui, crueldade ou vingança. Todos somos, de certa forma, vingativos. Ou não? Vingança não quer dizer eu ter que apertar o pescoço do outro que ele me magoou, me ofendeu. Vingança não quer dizer impropérios que eu vou falar. Vingança está muitas vezes aqui, no pensamento. Espírita se vinga? Claro, é um ser humano imperfeito como qualquer outro. Eu até brinco. Brinco não, falo a verdade, né? Como é que o espírita se vinga? Ah, tá vendo? Lei de causa e efeito. O castigo vem a cavalo. É uma satisfação interna. Por incrível que pareça, isso tem comprovação neurocientífica. A pessoa que se vinga, ela ativa um circuito cerebral da recompensa com derramamento de dopamina, dando satisfação de se vingar em relação àquele que te prejudicou. Às vezes nem te prejudicou, mas você sente isso. Vingança, ciúme. Falaria aqui horas a fio sobre isto, dos desconfiados, daqueles que acham que o outro é sua posse, medo de perder o amor do outro. Então começa o processo de ciúme ou desespero. Diz aqui Aulus, pode mobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra. São sombras. É amarrá-la. Quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante, consumo bem. Ficamos simplesmente paralisados, girando em torno daquela ideia chamada fixação mental, altamente danosa para os nossos corpos e para a mente também. Enquanto não nos mobilizarmos de entender, de compreender a nossa realidade, de nos aceitar
para transformar, seremos criaturas doentes, com repercussões, claro, no campo mental e físico. Então, as palavras do Cristo, que o autor aqui cita, não é Aulus, agora é Jean-Yves Leloup, ultreia ou metanoiete, em francês, que é a conversão, junto com esse passo que pretende estar além do mental, além do ego. O mental é o ego. E essa transformação solicitada vem nos buscar e ressoam ali onde paramos, na fixação mental. E onde a gente para, diz ele? Numa imagem que não sai da nossa mente, num sintoma, nas memórias que carregamos, dessa e de outras existências. Mas como? Mas eu não me lembro de vida passada. Lembra sim. Sabem quando isso acontece? Quando a gente está dormindo. Os sonhos, quando o espírito se emancipa do corpo e vai travar contato com o seu passado, com irmãos espirituais de acordo com a nossa sintonia. Por que será, pergunto eu, os psicólogos até hoje, se têm dificuldades em interpretar sonhos, que eu vejo criaturas que eu nunca vi desta existência? Que criaturas são essas? Se não lembranças do passado, traumas, os chamados pesadelos. Nossa, tínhamos muita coisa para falar. E essas memórias muitas vezes estão fixadas em nós, até no cérebro, numa estrutura cerebral denominada de hipocampo, que quando lesado provoca o famoso mal de Alzheimer. Então, o primeiro passo, e aqui ele vai traduzir tudo o que falamos, é a observação, atenção aos nossos sintomas dolorosos. Por que estou sentindo isto? Os antigos chamam de nepsis, ou prosoque, que poderíamos traduzir hoje em dia por plena consciência. É o primeiro passo. O autoconhecimento é o despertar da consciência para o nosso ego visualizar a nossa verdade. Nós podemos fazer isso todo dia, como Santo Agostinho nos recomenda na questão 919A de O Livro dos Espíritos. É ter atenção, é ter vigilância, ver as coisas como elas são, não criarmos mentiras. Diz ele aqui, sem nada acrescentar, sem nada tirar, ou seja, sem projeção. Não jogar essa imagem no próximo. Isso é, isso não é, isso não é. Sermos autênticos, diz o Evangelho. Tudo que dizemos a mais vem do mentiroso. A gente mente o tempo inteiro, que possui a mesma etimologia de mental. A palavra mentiroso vem de mental. É a nossa mente que mente. Para nos adaptar, para nós fugirmos, para nós não nos encararmos. Esse estado de atenção pura, ou de pura presença, aquilo que é a nossa realidade, sem isso não haverá transformação. Que queres que eu faça, Senhor? Não é imediatamente acessível. É todo um trabalho. Por isso, para encerrarmos, que a hora já nos alcança, uma frase de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Quando falardes, dizei sim ou não. Todo o resto vem do maligno, disse Jesus. Maligno vem da mente, vem do mentiroso. Então temos que ser autênticos, sim. Não precisamos ser agressivos, mas temos que ser autênticos como Jesus o foi. Autoridade moral, sim, ou então, não. E assim temos que ser com os nossos filhos, porque eles gostam quando a gente diz sim e quando a gente diz não. Pode, pode, não pode, não pode. Isso é educação. O que está faltando, por sinal, e muito nos dias atuais. Mas, queridos irmãos, encerramos aqui e mais uma vez, só lembrando que esta frase de Saulo,
que é a sua primeira profissão de fé, fique guardada nas câmaras mais profundas de nossos corações, ao virarmos sinceramente para o Cristo e dizer: o que quereis que eu faça, Senhor? Graças a Deus, que assim seja.